né? Então, a gente vai entender como sair dessa questão do amadorismo romântico, aquela coisa, ai, é tudo tão lindo, eu fiz um livro e tal, para realmente você se tornar um profissional escritor, né? Você tratar o seu livro com o profissionalismo lucrativo que ele merece, né? E aí a gente começa com a falar, né? Começa a falar sobre essa questão do talento versus a realidade do mercado, né? A gente tem que entender que nem sempre um livro bom, por mais que ele seja muito bom, nem sempre ele vai se vender sozinho, né, Jeff? Exatamente, né? E aí entra aquela questão da falácia do best-seller, né? Você tem uma qualidade literária, é o mínimo, não é um diferencial na parte do marketing, na venda dos seus livros, né? Você precisa ter um algo a mais. Você precisa se posicionar, você precisa falar do seu livro para que os autores, né? Você, escritor, entenda o quê? Que não basta talento, precisa ser um pouco mais do que talento. Digamos aí, ter um comprometimento com a venda do seu livro, ter um comprometimento com a sua audiência, para quê? Para que você se torne conhecido e para que seu livro ele se torne vendável, né? Aquela ideia do erro do autor egocêntrico, né? Eu sempre gosto de falar aqui de cada 10 escritores que falam que vão escrever para si próprio, 11 estão mentindo, né? Porque eles não vêm somente escrever, você não escreve somente um livro para dizer que é um autor, que tem um livro. Você escreve e você realmente deseja que outras pessoas leiam o seu livro, que outras pessoas sejam transformadas com o seu livro. Você tem que parar com aquela ideia, daquele bloqueio, aquela crença emocional de que, será que as pessoas vão gostar da minha história? Será que o meu livro ele vai ser vendável? Gente, todo mundo, todo escritor tem sim o seu grupo de leitores, tem a sua comunidade de leitores que buscam principalmente resolver a dor e o desejo deles, né? Seja você escrevendo um livro falando da superação, onde você vai ajudar pessoas a passarem por essa superação também. Lembre-se, você não está sozinho no barco. Ou seja, aquele desejo de um público que está buscando um novo conhecimento, uma nova capacitação. E aí, às vezes, você tem um método para que o trabalho ele seja, o seu livro ele seja um divisor de água na vida dessas pessoas e você não vende porque você não faz o quê? Você não se posiciona, você não diz que você escreveu um livro e você não acredita no potencial do seu livro. E para trabalhar um pouquinho essa questão do posicionamento, Gisele, o que nós trazemos dentro do método EPV para os nossos escritores e mentorados? Quando a gente está falando de posicionamento, o primeiro ponto que é importante que o escritor entenda que hoje ele está lidando com um dos maiores ativos dos seus leitores, né? Então, quando a gente fala de posicionamento, o primeiro passo é ele falar para o mundo que sim, ele é um escritor, né? Esse é o primeiro passo, que ele é um escritor e que ele tem uma obra publicada. E aí ele vai concorrer com o maior ativo do seu leitor, que é o quê? É o tempo, é a atenção. Ele não, o maior concorrente dele, por incrível que pareça, geralmente não é outro livro. O maior concorrente dele é uma plataforma de streaming, é o próprio canal que a gente está usando para falar com vocês, que é o YouTube, é a rede social, é um filme, é uma série que a pessoa decidiu maratonar. É isso que é o maior, hoje é o maior divisor, é o maior concorrente de um livro. Essa era a palavra que eu estava querendo buscar. O maior concorrente de um livro hoje são esses pontos, né? E aí, quando a gente fala de se posicionar, quando a gente fale para as pessoas que você é um escritor, o segundo passo que você vai fazer é começar a falar sobre o seu livro. Se ele é um livro de não ficção, que dor o seu livro resolve para despertar a vontade do seu público-alvo, do seu leitor, de querer realmente ler e consumir a sua obra?
Se você é um escritor de ficção, de fantasia, de ficção científica, de romance policial ou o que seja, você trazer alguns pequenos detalhes para começar, sabe aquele botar o doce e tirar? Trazer alguns pequenos detalhes que vão despertar curiosidade para que as pessoas tenham vontade de ler as suas obras. Quando a gente viu o Harry Potter explodir, vou trazer uma situação que é mais ou menos da nossa, que explodiu quando a gente era adolescente, quando a gente estava passando da adolescência para a fase adulta, explodiu, por quê? Porque muita gente se identificou com aquele jovem que sofria bullying na escola, que tinha a turma que era favorecida, mas ele encontrou no meio dos seus amigos Então, assim, gerou uma identificação com uma geração inteira. E aí, junto com essa identificação, veio junto uma geração que acompanhou dos seus pais a paixão pela Guerra nas Estrelas, pelo Star Wars. E as histórias, por mais que se passem em 2 cenários diferentes, elas são muito parecidas. Então, começou a despertar a curiosidade de saber assim, poxa, mas como é que é essa nova história? Como é que esse novo órfão se desenvolve? Como é que essas amizades vão se construir? Qual é a trama por trás disso? Então, gerou sim a curiosidade, e muito importante para você que está escrevendo e está escrevendo principalmente, de repente, obras que elas têm continuidade. O gancho da curiosidade, poxa, o que vai acontecer no próximo livro? Então, é você trazer... Tem uma escritora hoje, na atualidade, que é uma escritora infanto-juvenil, que chama Meide Lacerda. E ela trabalha isso muito bem com os adolescentes, com as crianças e com os adolescentes, com o Diário de uma Princesa Desastrada. Ela tem dentro do Instagram dela, ela conta a fofoca dos personagens, para que eles continuem ligados e acompanhando a vida dos personagens. Então, cada escritor, dependendo do tipo de literatura que ele está oferecendo, tem várias estratégias que a gente pode usar, sim, para chamar a atenção e atrair a atenção, que é a nossa maior moeda de troca com os nossos leitores, né, Jeff? E a gente tem que partir daquele princípio de que toda pessoa ela quer se sentir pertencente a uma comunidade, a uma tribo, ou que ela quer se sentir presente, pertencente a um grupo, digamos assim. E aí, como é que você faz para que ela se sinta pertencente, trazendo essa questão de que o maior ativo do leitor é o tempo, e ele está aí sendo toda hora sendo... recebendo um zilhão de notificações nos dispositivos móveis, no celular, no tablet, na TV, no computador, no notebook, está sendo distraído com uma série de questão. É justamente isso que a Gisele acabou de falar. Você precisa pensar principalmente na dor que você vai resolver com o seu público. Todo livro tem um público certo para leitura. Todo autor tem um público, uma audiência que vai acompanhar ele. Então, você precisa, sim, buscar técnicas, buscar formas de abordar o seu leitor, a sua audiência, a sua comunidade, a sua tribo, o seu grupo, né? Gisele falou aqui agora dessa escritora, Meide Lacerda. Perceba que ela hoje conta as fofocas dos personagens na rede social dela, mas não à toa ela desenhou uma estratégia, claro que ela escreve livros para um público infanto-juvenil, mas para que ela pudesse ter essa interação nas redes sociais e conectar, pense bem, a gente está falando de um público infanto-juvenil, uma geração que nasceu conectada, e aí o que a escritora faz? Ela conta as fofocas dentro da rede social dela para que a audiência dela, para que os leitores dela fiquem cada vez mais curiosos por o próximo livro, né? E aí, se você é uma pessoa que disse, mas eu não penso em escrever uma série, uma trilogia de livros, eu quero escrever um livro só. Você precisa pensar o quê? Ao final de cada capítulo, você tem que ter um gancho, deixar algo que desperte a curiosidade, que desperte o interesse do seu leitor continuar lendo o próximo capítulo e o próximo, né? Perceba, nós estamos falando de personagens, nós estamos falando de uma geração que nasceu conectada, nós estamos falando de um escritor da nova geração que conecta e se posiciona com
os seus leitores, com a sua audiência, com a sua tribo, com a sua comunidade na rede social, mas ela continua vendendo livros. Ou seja, no mundo onde o tempo é o maior ativo do seu leitor, essa autora Meide Lacerda, ela está buscando os leitores dela na rede social. E por que você não se posiciona? Por que você não vai para a rede social falar do seu livro? Por que você não faz uma palestra? Por que você não entra num stories aqui no YouTube, no Instagram? Por que você não tem um blog falando do seu livro, contando trechos do seu livro, contando a história dos personagens do seu livro?